Então na aula de hoje nós vamos discutir a transformada de Laplace e a transformada de Laplace inversa. A aula de hoje é a parte 1 do método, né, de resolução de equações por transformada de Laplace. Então o que acontece? Nós estudamos equações de primeira ordem na primeira parte da disciplina, estudamos equações de segunda ordem, e agora vem a parte final, que é esse método das transformadas, tá? Então eu vou tentar ser o mais simples possível hoje, falar sobre o que é essa transformada, o que é a inversa. Para quem quiser estudar, está no capítulo 21 e 22 da coleção Shawn, que é o mais resumido de todos, o mais pragmático de todos, né? Onde tem realmente só faz desse jeito, é assim que faz, exemplo, 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 exercício, exercício, exercício. Tá? Para quem gosta desse método de estudo, é perfeito. Mas aí tem esse livro também que eu estou usando. Boa tarde, Tiago. Que é o livro do professor Reginaldo J. Santos, lá da UFMG, que é a Introdução às Equações Diferenciais. Eu enviei também para vocês. Quem não tiver, é só se manifestar agora ou depois que eu mando, beleza? E para quem gosta do livro do Boyce e de Prima, está no capítulo 6 o assunto de hoje. Em primeiro lugar, vamos ver o que é essa transformada e por que a gente usa essa transformada, tá? Então é o seguinte, vocês devem lembrar que uma função, ela pega um número, né? E ela leva no outro número, no f de x, tá? Aqui nós vamos fazer uma coisa parecida, mas só que em vez de uma variável, aqui vai ser uma outra função, certo? Então a transformada, ela é uma função que leva uma função em outra função. Então se a gente começa de uma função aqui, vamos chamar de f de x, a gente vai aplicar uma coisa chamada transformada de Laplace, que é representado por essa letra L estilosa, tá? E o resultado vai ser a transformada de Laplace dessa função f de x, tá? E pela própria estrutura do que nós vamos fazer, essa função ela vai depender de uma outra variável que geralmente a gente usa a letra S para representar essa outra variável. Boa tarde, Jonil. Tudo bem, pessoal? Para vocês que chegaram agora, a gente está discutindo transformada de Laplace. Essas aqui são as referências. Vai ficar no slide para vocês olharem e pesquisarem mais depois se quiserem. Boa tarde, professor. Beleza? Então, o que acontece? Essa transformada de Laplace, ela cria uma espécie de mapeamento entre funções, ou seja, ela vai pegar, como a gente vai ver, a função constante e vai transformar na constante dividido por essa variável s. Ela vai pegar uma... tem que olhar aqui as tabelas. Enfim, a gente vai discutir essa tabela. Entendeu? Então vai ser uma transformação entre funções, por isso que é chamada de transformada. E nós vamos ver a fórmula dela, como é que calcula, vamos ver exemplos, etc. Tá? E aí o interessante é que eu posso pegar essa função nessa outra variável s, que é a tal da transformada de Laplace da função f de x, e em muitas circunstâncias é possível inverter e calcular a transformada de Laplace inversa, que é representada por esse L estiloso a menos 1. E a gente pode voltar para f de x. Tá? Então é assim que funciona a transformada de Laplace. Ela associa uma função a outra, ela transforma dessa variável x nessa variável s, certo? Boa tarde, Eric. Beleza? Então, beleza. Tudo bem? Então, o que a transformada de Laplace vai fazer é transformar uma função na outra, mas o mais interessante não é isso, tá? Isso é o que permite ela funcionar. O mais interessante é que dá para aplicar a transformada de Laplace numa equação inteira, mesmo que eu desconheça o valor da função. Então ela acaba se tornando um método útil para resolver equações diferenciais. E nós vamos já ver por quê. Porque eu também posso aplicar ela sobre uma EDO, certo? Então eu vou pegar uma EDO aqui. Inclusive tem gente que usa isso também para resolver equações diferenciais parciais. Tem um problema muito legal,
de teoria de campos, se eu não me engano, é o potencial da força fraca, não lembro agora, que a gente aplica aplica um método lá chamado função de Green, depois aplica uma transformada de Laplace, depois uma transformada de Fourier. Então, mesmo para equações diferenciais parciais ela serve, tá? Mas esqueça o que eu falei. O ponto-chave aqui é o seguinte: se eu tiver uma EDO, eu posso aplicar também a transformada de Laplace sobre a EDO, e aí eu vou ter aqui a transformada de Laplace da EDO. Só que aí nós vamos estudar algumas propriedades dessa transformada que fazem com que a gente consiga inverter essa transformada da EDO. E quando a gente inverte, a gente descobre quem era o f de x, que era a incógnita lá da equação diferencial. E isso resolve a equação. Não sei se eu consegui dar uma visão geral para vocês entenderem pelo menos o que é e por que a gente vai estudar isso. Não sei se deu para entender. Mais ou menos aí. Beleza? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa... Primeiro eu esqueci de botar aqui um espaço para dizer o que é a tal dessa transformada de Laplace. É interessante, né? A derivada e a integral elas são operações sobre funções também, se a gente pensar, né? Associa uma função a outra e elas são lineares. E a gente vai ver que a transformada de Laplace também é uma transformação linear, né? Interessante. Bom, aí a definição dela é o seguinte: eu vou fazer aqui uma definição boba primeiro, tá? Vamos chamar assim de definição descuidada. Então a definição descuidada vai ser essa aqui. Se a gente tem uma função f de x, tá? Se f de x é uma função, então a transformada de Laplace dessa função f é uma outra função que a gente vai chamar de L de f de x. Os livros escrevem assim também, L de f de s, para dizer que L de f é uma função e a variável dela é s. Mas eu acho meio confusa essa notação aqui, mas vocês vão encontrar isso no livro, nos livros por aí. Então essa transformada o que é? Nada mais é do que a integral de 0 até o infinito. Essa é a definição, tá? De e elevado a menos s, no caso x, já que a variável independente aqui é x, vezes a função vezes o dx, tá? Não sei se eu entendi bem tua pergunta aí, João Vitor. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente aplica a transformada de Laplace na função e aí a gente consegue sumir com a derivada, porque existe uma regra da transformada de Laplace que some com a derivada,
E aí a gente vai olhar numa tabela qual é a função que tem aquela transformada que a gente achou. E essa função vai ser a solução da EDO. Vai ser assim que a gente vai fazer. Beleza? Então, a definição de transformada de Laplace é essa aqui. Por que essa definição é descuidada? Porque nada garante que essa integral vai dar de fato um número. E a gente também não sabe quais são os valores dessa variável nova s que a gente está introduzindo, que vão fazer com que essa integral dê alguma coisa, ou seja, convirja. É por isso que essa definição ela é descuidada. Se a gente fosse ser matemático, aqui a gente deveria dizer, na verdade, o seguinte. Até 4,5, né? Uhum. 4,5. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Deixa eu só consultar minha Bíblia. Eu fiquei com dúvida agora de uma coisa. Deixa eu ver aqui. Eclesiastes, capítulo 9. Certo, não, tá certo. Só queria ter certeza de uma coisa. Então a definição mais precisa, ela seria o seguinte, ó. Seria o seguinte, primeiro a gente tem que partir de uma função f que está definida no intervalo de 0 até mais infinito, em R, tá? E aí, não é que tem um livro aqui de equações diferenciais que eu sempre consulto, porque eu sei que tem tudo. Eu só queria saber se estava certo o que eu tinha escrito no papel ali, meio na pressa. Beleza, então a gente tem que ter uma função que está definida na semi-reta positiva, incluindo zero, né? Que vai ser a nossa f de x aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai calcular uma integral de 0 a r. E essa função, a gente vai ver que ela tem que ser contínua, mas ela pode ser contínua por partes. Ué, vocês não estão me ouvindo, não? Não, eu tô escutando uma boa. Então o Jonil teve Não, um já problema. consertei, professor. Ah, tá Desculpa o legal. transtorno. Tá legal. Perdeu 3 pontos. Brincadeira. Cadeira muito engraçada, né? Vamos lá. É a integral de 0 a r, né? De e elevado a menos st f de x dx. Essa é uma integral. Aí a gente tem que analisar o seguinte, tá? Nós temos que ver o seguinte, né? Dado um s real, será que o limite dessa integral i, quando r tende ao infinito, que é a tal da integral imprópria, né? De 0 até o infinito de a menos st f dx, será que essa integral converge, já que ela é um limite, né? Aí a questão é o seguinte, se ela converge, né, para todos os s's que pertencem a um certo conjunto, então isso vai definir de fato uma função f maiúsculo desse conjunto x em R, tá? Onde o valor dessa função f de s vai ser esse limite dessa integral i, quando r tende ao infinito, que é a integral de 0 até mais infinito, de f de x e a menos s x, né? Que é x, não é t, dx, certo? Então essa daqui seria uma definição mais precisa, porque a gente tem que definir
essa transformada de Laplace no conjunto X aqui dos valores, onde vai ter todos os valores de S para os quais a integral converge. Certo? Tudo bem, já passou, cara. Deixa pra lá. Acontece. Às vezes, mil problemas podem acontecer. Às vezes a gente aperta o botão errado, às vezes é a internet, sei lá. Enfim. Resumindo, pessoal, essa seria uma definição mais precisa. A gente tem que se perguntar para quais são os valores de S para os quais essa integral converge. Aí a gente tem que encontrar todos esses valores e nesses valores é que a gente vai definir a transformada. Aí então a gente pode dizer, de fato, isso é a transformada de Laplace. Beleza? E aí eu vou mostrar para vocês agora já os resultados, que é o seguinte. Aqui ele está usando t como variável independente. Da função fzinho. E a letra S é a variável independente da transformada de Laplace, certo? Então o que acontece, que esses exemplos mostram para a gente é o seguinte. A transformada de Laplace da função constante igual a 1 vai ser a função 1 sobre S, tá? A transformada de Laplace da função cosseno de uma certa constante A vezes T, ela vai ser S sobre S quadrado mais A quadrado, tá? E aí o que eu falei, tem que ver para que valores de S essa função, essa integral converge. Então no primeiro caso só para S positivo, no segundo também. E a transformada de Laplace de t elevado a n vai ser n fatorial sobre S elevado a n mais 1, também para S maior que zero. Então, por exemplo, a transformada de Laplace de t vai ser n igual a 1, né? Então vai ser 1 sobre S quadrado. Depois, se fosse t ao quadrado, a transformada seria 2 fatorial dividido por S ao cubo. Então seria 2 sobre S ao cubo, assim por diante, beleza? E é aqui que vem a parte mais legal, olha só. Por isso que a transformada de Laplace é útil. Porque quando a gente transforma a derivada de uma função, o resultado da transformada de Laplace vai ser S vezes essa fzinho aqui, que é a transformada de Laplace da função f, certo? Então, quando eu aplico a transformada de Laplace, a derivada desaparece. E eu vou escrever tudo em função da transformada de Laplace da função f, e não da sua derivada. Deu para entender? É por isso que isso vai nos fornecer um método para resolver as equações. E além disso, na verdade, vai ter também uma regra que vai sumir com a segunda derivada, a terceira, a quarta e qualquer ordem, na verdade. Mas a gente vai estudar só até a segunda ordem, porque são as equações mais importantes para a gente. Diga. São funções diferentes ou é a mesma função? É porque tá um com F maiúsculo e outro com F minúsculo. Ah, tá, são diferentes mesmo. É porque essa regra que transforma a derivada vai ser a variável s, né, da transformada, vezes a transformada f mesmo, menos o valor da função original no zero. Então, se a gente aplicar isso aqui numa EDO, como é que a gente vai saber isso aqui se a gente não sabe nem quem é a função? É porque a gente só vai poder aplicar quando tiver uma condição inicial. Quando a gente souber o valor dessa função no zero. E aí a gente substitui aqui. Isso aqui seria uma condição inicial, né? A mesma coisa aqui, ó. Quando a gente transforma a segunda derivada, ela vai ficar s ao quadrado vezes a transformada de Laplace da incógnita, que é f de s, menos s vezes f de zero, f' de zero, que vão ser também condições iniciais, certo? Então realmente é o maiúsculo em um e minúsculo no outro, certo? Essa explicação mais precisa, posso sim. Bom, certo.
Primeiro é o seguinte, a gente tem uma função f minúsculo que está definida nesse intervalo, que seria esse intervalo aqui, né, da reta. Foi mal aí, galera. Esse intervalo aí da reta. E aí a gente vai definir uma integral de 0 até r maiúsculo de e elevado a menos s vezes x. Certo? E aí isso vai dar um valor, né? Porque a gente está supondo que a função f ela é integrável, né? Então isso vai dar um número. Mas a questão é o seguinte: a transformada de Laplace é a integral de 0 até o infinito. Então a gente tem que escrever essa integral e ver para que valores de s essa integral vai convergir, certo? E aí quando a gente faz isso, por exemplo, para a função constante, que a gente vai fazer daqui a pouco, vai dar 1 sobre s, mas só vai convergir para s positivo. Tá? E aí o que a gente faz? A gente faz essa análise e a gente vai encontrar um conjunto x, que é o conjunto de todos os valores para os quais a função, essa integral converge. Então x é o conjunto de todos os valores de s para os quais essa integral converge. Essa integral de 0 até o infinito converge. Aí isso vai nos permitir definir uma função f maiúsculo que vai levar essa variável s nos valores aqui f de s, certo? Então, convergir é porque essa integral é de 0 ao infinito. E nem sempre, pelo fato dela ser um limite, nem sempre ela vai existir. Deixa só eu escrever com mais clareza, que eu acho que não ficou claro ainda, né? Que é o seguinte. A questão toda é que a transformada de Laplace é definida por uma integral imprópria, uma integral de 0 até o infinito. E vale lembrar vocês aí que a integral de 0 até o infinito de uma função, ela é na verdade o limite da integral definida de 0 até r, quando esse r tende ao infinito, dessa mesma função. Então, por exemplo, aqui, se fosse Professor? a exponencial, deixa eu só concluir rapidinho. Claro. Aqui do zero, né, aqui no eixo x. Essa integral imprópria, vamos supor que esse seja o gráfico dessa função g. Vai ser toda essa área aqui infinitamente até lá no infinito. Então, o que a gente faz? A gente calcula de 0 até r. A gente calcula essa integral de 0 até r aqui, certo? E depois a gente faz o r tender ao infinito. Aí a gente vai ter essa integral que é chamada de integral imprópria. Tá? Então o que acontece? Nem sempre essa integral e nem sempre esse limite existe e é finito. Quando ele existe e é finito, nós dizemos que a integral converge. Se o limite existe e é finito, então a integral de 0 até o infinito converge. Certo? Diga, alguém queria perguntar? O Eric está perguntando o que é convergir. O senhor falou no começo. Ah, tá. Pois é, justamente. Convergir Convergir significa justamente que esse limite vai existir e vai ser finito. Mas o que acontece? Bem aqui vai ter essa função g de x, ela é na verdade e elevado a menos sx vezes f de x.
Então o que acontece? Ela vai convergir ou não vai depender do valor de S. Então pode ser que para S igual a 0 ela convirja e para S igual a 1 ela não convirja, certo? E a gente vai ver que geralmente ela não converge para S igual a 0, geralmente, que aqui vai dar uma constante. Diga, João Vitor. Então, naquela tabela lá que o senhor mostrou, a função que já tem lá determinada é dessa g de x, que é esse e elevado a menos sx f Não, de não. x, É da F. ou é da f? É porque essa Mas se a exponencial ela gente... faz parte da definição da transformada. Aqui eu não estou falando Pois é, da mas... transformada, eu estou falando num sentido mais amplo da integral imprópria. É porque, tipo, se a gente sabe a f, já não seria a f a solução? Seria, mas justamente a gente precisa primeiro calcular para um monte de função que a gente conhece, que são essas aqui, para a gente ter essa tabela aqui da direita, ó, essa tabela aqui. Aí quando a gente tiver numa equação diferencial, vai surgir, por exemplo, isso aqui. Aí é que a gente vai inverter e vai dizer, ah, então o f era um cosseno. Ou então, ah, o f era um t ao cubo. Entendeu? Primeiro a gente tem que construir essa tabela aqui, exemplo por exemplo. Para depois ser capaz de lá na frente, lá na terça-feira, resolver essas equações. Aí, por exemplo, essa função constante, ela vai dar 1 sobre s. E aí, quando a gente substitui a constante pela f, a gente vai ver que aquela integral imprópria só converge se o s for positivo. Então, isso eu vou mostrar para vocês agora. Não sei se deu para entender o que eu falei. Tá, beleza. Aí aqui eu botei algumas transformadas, tá? Então a transformada da constante é 1 sobre s. A transformada do cosseno é s sobre s quadrado mais a quadrado. Essa eu já falei, da derivada também. A transformada da exponencial vai ser 1 sobre s menos a. A transformada do seno vai ser a sobre s quadrado mais a quadrado. E isso daqui, que eles chamam de teorema do deslocamento. Se eu faço a transformada de Laplace de uma função vezes uma exponencial, isso vai dar a transformada de Laplace da própria função, só que calculada em s menos a, que é esse número lá da exponencial. E aqui uma regra para a segunda derivada, né? Aí tem outras regras aqui que eu não sei se a gente vai discutir, mas que eu botei porque está lá no livro, certo? Então, bem aqui, tem de t vezes cosseno, seno menos at vezes cosseno, tem essa função aqui que é chamada de função degrau, ou função de Heaviside, né? Essa U aqui seria a função degrau. Também chamada de função de Heaviside. Eu acho. Heaviside. E aí vocês devem ter visto que tem um delta esquisito aqui. Pois é, esse delta, ele é a chamada função delta de Dirac, também conhecida como distribuição delta de Dirac, tá? Não faz parte do conteúdo da nossa disciplina estudar essa função, e porque ela faz parte de física matemática, que no nosso curso aqui na UFPA se chama Métodos de Física Teórica. Se eu não me engano é no 1, tá? Então, quando vocês fizerem essa matéria, no próximo período aí, vocês vão estudar essa função, mas aí para quem quiser, quem for afobado, ou afobada, e quiser dar uma olhada, ou só quiser alimentar sua curiosidade com coisas legais, eu deixei esses dois livros aí que são lugares onde vocês podem tentar entender o que é essa função delta, que eu não vou discutir de jeito nenhum. E eu resolvi mencionar apenas porque, enfim, para vocês saberem o nome, para quando vocês encontrarem, vocês saberem aonde procurar. Então procurem aqui. Elementos de Física Matemática, do Bassalo e Catani, volume 1, ou o famoso Butikov, né?
ou qualquer livro de física matemática com certeza vai ter isso daí. E tem aplicações em física, por exemplo, não sei se vocês já viram a equação de Maxwell dessa forma aqui, né, de que o divergente de E é ρ sobre ε0. Para mostrar que isso daqui vale para carga pontual, precisa da delta de Dirac, né? Não, metodologia específica de física é uma disciplina pedagógica. Beleza, pessoal? Enfim, essa delta de Dirac aí é um negócio que é difícil de entender, mas é muito fácil de usar. E é bom aprender a usar, que vocês vão precisar. Então vamos ver um exemplo de transformada de Laplace aqui, que eu já enrolei muito. Vamos ver primeiro a função constante. Para que a gente não perca um tempão discutindo casos desinteressantes, vamos primeiro estudar apenas estudar uma constante não nula, para a gente não ter que se preocupar com ela. Tá? Se for zero vai dar a mesma coisa, só que vai dar zero. Então vamos ver a transformada de Laplace. Agora eu estou usando a variável t, né? É porque é uma desgraça. Um livro usa x, outro usa t, aí eu peguei uma coisa de cada um e ficou tudo misturado. Mas enfim, a transformada de Laplace de uma f de t vai ser então a integral de 0 ao infinito de elevado a menos s t vezes f de t dt. Tá? Então o que nós vamos nos perguntar agora é o seguinte: se essa f de x é uma função constante, tá? Qual vai ser essa transformada de Laplace? Certo? Bom, então isso vai dar como resultado, olha só que interessante, que eu não sei se vocês já sacaram, mas é o seguinte: essa integral ela é em t. Então, como ela é uma integral definida, o t vai ser integrado, ele vai desaparecer, vai sumir, tá? E vai sobrar o s. Então, esse resultado aqui vai ser uma função que depende de s, tá? Essa é a sacada da transformada de Laplace. Parece muito com o método que o Richard Feynman inventou para resolver integrais. É bem parecido, bem interessante. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada aí depois. Enfim, então vamos lá. Essa transformada de Laplace vai ser c vezes a integral de 0 ao infinito de e a menos st dt. Só que isso é uma integral imprópria e, portanto, é um limite da integral de 0 até alguma coisa, quando esse alguma coisa tende ao infinito. Geralmente a gente usa uma letra aqui. Colocar, por exemplo, R, que é como o livro que eu peguei lá usa. Tá? Então o que é esse R? Ele não é nada, é apenas uma variável para introduzir esse limite aqui, que esse R também vai desaparecer. Então vai ficar E a menos ST dt. Aí agora nós temos que nos perguntar o seguinte: para quais valores de S essa integral existe e é finita? Tá? Existe e é finita. É isso que significa dizer que ela converge. Ela existe, é única e é finita, certo? Mas como a definição de integral já tem uma unicidade, a gente não precisa escrever que ela é única. E aí, a gente vai se perguntar também o seguinte: nesses valores de S, nos quais ela converge, quanto vale essa transformada? Tá? Então a gente tem que se perguntar duas coisas. Quando é que converge e, se convergir, dá quanto? Deu para entender? Quando é que converge, para qual valor de S, e quando isso acontecer, quanto é que vai dar? Então o que a gente tem que analisar é esse limite bem aqui.
dessa integral, tá? Primeiro caso vai ser o s igual a zero. Alguém levantou a mão? Diga. Não, não, deixa. Melhor continuar. Tá bom. Professor, Oi? não pode repetir essa parte que você estava falando agora? É que eu acabei dando uma soneca e acabei perdendo. Tá bom. O que seria esses dois pontos aqui embaixo? Exatamente, isso aí, essa parte aí que eu perdi. Tá. A ideia é a seguinte, para calcular a transformada de Laplace é só jogar na fórmula. Foi o que eu fiz. Então, em vez de f de t, eu botei a constante c. Tá? E aí, essa constante, por ser constante, sai da integral. Saiu. Só que essa integral é de zero ao infinito. E a verdadeira definição de integral até o infinito é um limite. Onde eu preciso introduzir essa variável aqui que vai fazer com que esse limite superior tenda ao infinito. Tá? Eu chamei de r, poderia ser qualquer letra. E ficou essa exponencial, tá? Então o que agora nós precisamos fazer é analisar esse limite. Que vê o seguinte, que a gente vai tomar o limite em r e vai integrar em t. Então o r e o t vão desaparecer, vai sobrar apenas o s. Então o que a gente tem que se perguntar é para quais valores de s essa integral existe e é finita, né? Converge. E aí quando a gente achar, que a gente vai descobrir que ela só existe e é finita quando s é positivo. Nem zero ele pode ser. Né? Então aí quando a gente descobrir isso, a gente tem que responder outra pergunta, que é, para esses valores de s nos quais essa integral existe, sim, qualquer valor positivo. Para qualquer valor positivo, essa integral vai convergir. Aí a segunda pergunta é, para esses valores, quanto dá, afinal de contas, essa transformada? Ou seja, quanto dá essa integral aqui, no fim das contas? Entendeu? Então vamos ver o primeiro caso, que é o s igual a zero. Quando s é igual a zero, essa transformada vai ficar a integral de zero ao infinito de e elevado a menos 0 vezes t, porque agora eu substituí o s por zero, tá? Esse aqui é o s. Dt, né? Só que e elevado a zero é 1, então isso fica a integral de zero ao infinito de 1 vezes dt, que é a mesma coisa que o limite, a gente já sabe que isso é infinito. Dá para olhar para essa integral e dizer que dá infinito, mas vamos mostrar. Então fica a integral, o limite quando r tende ao infinito da integral de 0 a r dt. Essa integral vai dar r menos 0, né? Então isso vai dar o limite de r quando r tende ao infinito. Não tem como ser mais claro que isso vai dar mais infinito, né? Então qual é a conclusão? A conclusão é, se s é igual a zero, essa integral diverge. Isso significa... Deixa eu ver se eu vou conseguir escrever aqui. Isso significa que f de s não está definida para s igual a zero. Não pode ser definida para s igual a zero. Não pode. Então o valor s igual a zero vai ser excluído da definição da transformada de Laplace. Seria melhor usar o espaço da esquerda, mas eu queria deixar claro que o que eu estou escrevendo vem depois do que está de azul. Ou então eu poderia ter feito assim, olha só, como eu sou didático.
poderia ter feito isso aqui também, ó. Na parte azul. Aí ia ficar até mais fácil de entender, né? Ia ficar uma bosta. Ai, ai. Ok. Então agora vamos ver outro. Pode só um pouquinho, só pra acabar de copiar. Sim, senhor. Então vamos ver o outro caso agora, que é o S menor que zero. Eu tive um professor aí na física que, quando terminou o quadro, ele começou a escrever na parede. Que era a parede... Aquelas paredes Beleza, professor? merda, né? Que tinha lá nos blocos que era de plástico. Diga, João Vitor. Não tem tão a ver assim com essa matéria, mas em Hum. que parte a gente deveria ver essa séries? Que matéria? Que é de séries, né? Essa parte de conversão, convergir, divergir. Na verdade, essa especificamente, essa convergência que eu estou falando aí, não. É cálculo 1 mesmo. Integrais impróprias. No caso, isso daí tu vai encontrar nos livros de cálculo, vai estar escrito assim: extensões do conceito de integral, né? Tu vai encontrar isso assim nos livros. Lá no finalzinho do livro, de cálculo 1 tem. Eu cheguei a falar sobre isso quando eu dei essa disciplina. Se tu quiser dar uma olhada. Não que eu esteja fazendo propaganda, porque tá muito longe de eu conseguir com 1 centavo aqui com esse canal, mas tenho medo de mostrar minhas playlists. Vamos ver externamente. Olha, eu tenho playlists aqui. Aí tem uma de cálculo 1. Lá no final. Se você Lá no final. Tá aqui, ó, a penúltima aula, aula 34. Integrais impróprias. Aqui. Eu falo sobre isso, ó. Dou vários exemplos, como é que calcula e tal. Gráfico, se quiser dar uma olhada. Tem lá no canal, na playlist de cálculo 1, na penúltima aula, beleza? Beleza, valeu aí. E não Pô, bacana esquece esse de canal. deixar aquele like. Pô, bacana esse canal, senhor. Pois é um cara aí. Bacana esse canal. É um cara aí. Pô, o meu cálculo 1 só parece cabelo de freiro. Como é? Cabelo de freira. Sabe que existe, mas eu não vi direito. O bicho cala a boca. Ai, meu Deus do céu. Não, eu tô zoando, tô zoando. Pode falar mais dessa, que vai trazer um clima mais jocoso para nossos estudos. Tá, agora vamos ver se o S for negativo, né? Se o S for negativo, essa integral também vai divergir, né? Aí eu vou resolver também com vocês aqui. Botão vermelho. Eu entendi. Se o S for negativo, essa transformada, né, da constante vai ser a integral, vai ser c vezes a integral de 0 ao infinito de e a menos st dt. Tá? Então, como o S não é zero, a gente pode resolver essa integral usando a fórmula da integral da exponencial. Mas primeiro é o seguinte, constante. A integral definida é o limite, né, quando r tende ao infinito, da integral de 0 até r de e a menos st dt. Aí essa a gente não pode mexer ainda no limite, que a gente ainda não resolveu a integral, então vamos primeiro resolver a integral.
Essa integral ela vai ser menos 1 sobre S e elevado a menos st de 0 a r. Aí olha só que interessante aqui. A gente só pode escrever isso aqui porque a gente já sabe que o S não é zero. Porque o caso S igual a zero a gente já analisou, tá? Então bem aqui o que a gente fez foi uma primitiva, simplesmente, tá? Ok. Então, como esse limite é em R, a gente pode passar esse menos 1 sobre S aqui pro... Aliás, vamos analisar juntos aqui os dois casos do S diferente de zero, né? Até certo ponto, depois a gente separa nos casos S negativo e S positivo. Então aqui vai ficar menos C sobre S, tá? Vezes o... Não. Tá certo. O limite quando R tende ao infinito, né? Da exponencial de menos st, sendo que o t varia de 0 até r. Tá? Então isso é menos c sobre s, vezes o limite quando r tende ao infinito. E aí, quando t for r, vai ser e a menos sr menos e elevado a menos s vezes 0. Tá? Então, quando S for diferente de zero, né, prosseguindo, vai ser menos essa transformada de Laplace. Vai ser menos C sobre S, tá? A gente repete. Limite quando R tende ao infinito de e a menos SR menos 1. Aí o que acontece, turma? Aqui que a gente vai separar em dois casos, né? Dois casos. Primeiro, é possível que o S seja negativo, tá? Se o S for negativo, o que vai acontecer? Olha só, se o S é negativo, isso significa que menos S é positivo, certo? Então, significa que menos S vezes o R, que é positivo também, vai ser um número positivo, certo? Como é que eu sei que o R é positivo? Porque ele está tendendo ao infinito. Então, se ele está tendendo ao infinito, ele é positivo. Então, na verdade, quando o S é negativo, o limite de e a menos SR, quando R tende ao infinito, eu posso fazer uma mudança de variável, eu posso chamar de U menos SR, de tal modo que quando R tende ao infinito, menos SR, que é o U, também vai tender ao infinito, positivo. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar. Uhum. Então, na verdade, isso vai ser o limite de e elevado a U quando U tende a mais infinito, que vai dar mais infinito. Tá? Então, a conclusão é que a transformada de Laplace da constante, nesse caso, ela daria menos C sobre S, vou escrever um absurdo aqui, tá? Vezes infinito menos 1. E isso vai dar, na verdade, menos infinito. Na verdade, vai dar mais infinito, mais ou menos infinito, a gente não sabe. Porque isso vai depender do sinal da constante lá. Enfim, o fato é, diverge.
tá? Se S é menor do que zero, o gato pisou no meu teclado. Se o S é menor do que zero, então a transformada de Laplace da constante diverge. E a conclusão disso é que essa transformada de Laplace dessa função constante não está definida para S menor que zero. Posso repetir sim. Alguém levantou a mão? Não, era só pra falar que tinha pedido pra repetir no chat. Ah, tá. Não, eu já tinha lido, eu não estava deixando ele no vácuo não, eu só queria terminar o que eu já tinha começado a falar. Bom, talvez seja melhor só a parte do S menor que zero. Ah, isso aqui. Não, é que é o seguinte, S é negativo, né? Então menos ele é positivo. Por exemplo, menos 3 é negativo. Menos 3 é 3, que é positivo, certo? Então no caso, se o S fosse menos 3, menos S seria positivo, que seria 3, né? Só que o R ele também é positivo porque ele está tendendo ao infinito. Então, na verdade, o produto menos S vezes R é um produto de dois números positivos, que dá um número positivo. Então, se a gente chamar esse número de U, esse U vai ser positivo. Então, na verdade, aquele limite lá de E elevado a... Deixa eu apagar e fazer aqui. Tá muito bagunçado. Então, quanto é que vai dar esse limite? A gente faz o seguinte, a gente define U como sendo menos SR, que vai ser uma variável positiva, tá? E além disso, quando R tender a mais infinito, essa variável U, que é positiva e que vai ser um número positivo, que é o S, vezes um número positivo, que é o R, que está tendendo ao infinito, né? Ambos aqui são positivos. Esse U vai também tender ao infinito. Porque é como se fosse a função R, ela é isso aqui, e eu vou multiplicar por menos S, que é positivo, então só vai inclinar mais o gráfico. Aqui seria o R e aqui seria menos SR. Então vai continuar tendendo ao infinito. Então eu posso escrever esse limite de E a menos SR quando R tende ao infinito como sendo o limite de E elevado a U quando U tende também ao infinito, que vai dar mais infinito, né? Então a consequência disso é que, na verdade, aquela transformada de Laplace da constante, ela vai tender ou a mais ou a menos infinito, onde o sinal depende do sinal da constante. Em qualquer caso, né, ela diverge. Ela não vai convergir.
se o S for negativo. For zero, né? Não sei se deu para entender melhor agora, galera. Mas esse já não era o caso de ser negativo, o S? Não, eu voltei porque ele perguntou. Esse ainda é o caso S igual a zero. Não, S negativo, eu tô falando merda. Falando merda, S negativo, é. Obrigado. Desculpa aí, pessoal, me confundi. Então, a gente já viu, se o S for zero, a integral diverge. Se o S for negativo, ela converge, né? Então, no resto ela deve convergir. Aí a gente entrega ao destino e parte para a próxima questão, certo? Infelizmente não, a gente precisa agora analisar o caso em que o S é positivo. Então vamos ver o caso em que o S é positivo agora. Aí é sucesso, né? Vai dar tudo certo. Por quê? Porque se o S é positivo, a gente volta aqui para o ponto onde se criou aqui uma fenda temporal e se criou um universo paralelo, né, do S negativo, que é esse ponto bem aqui. Foi aqui que se criou os universos paralelos, então a gente volta para cá, devolve a joia de Agamotto e agora a gente calcula esse limite para S positivo, tá? Então agora a gente vai pegar aqui a transformada de Laplace, que vai ser menos C sobre S. Limite quando R tende ao infinito de E a menos S, R menos 1. É isso que está lá? É. Então, olha que interessante. Como agora S é positivo, isso daí é como se fosse uma exponencial do tipo E elevado a menos 2x, né? Quando x tende a mais infinito. É como se fosse isso, vai dar zero. Tá? Então isso daqui vai ser na verdade menos C sobre S vezes o limite vezes 0 menos 1, que vai dar C sobre S. Para S maior que zero. Deu para entender, pessoal? Deu, mas eu só não sei como é que eu vou usar isso. Usar? Como assim usar? Usar para fazer uma outra transformada de Laplace ou para resolver uma equação? Resolver uma EDO. Ah, pois é. Mas o processo foi de boa. Pois é. É o seguinte, eu estou resumindo um pouco para vocês a transformada de Laplace, porque geralmente nos livros é muito grande. Por exemplo, lá na coleção Shawn são 4 capítulos sobre isso. E no livro do Boyce de Prima é um capítulo inteiro, o que é muito, porque esse livro é gigante. E equações de segunda ordem também é só um capítulo. Então, é muita coisa. E eu vou resumir para vocês. A parte do meio, Jonil, qual é? Esse limite aqui? Exatamente. Ah, eu imaginei. É porque eu não fiz ele tão detalhadamente quanto o caso anterior, porque eu fiz só uma analogia, na verdade. Que é o seguinte, ó, S é positivo, então vamos imaginar, por exemplo, que o S é igual a 2. E aqui está o R. Né? Então isso seria uma espécie de E a menos 2R quando R tende ao infinito. Então vai ser uma exponencial decrescente, assim, ó. Aí quando R tende ao infinito, aqui ela vai tender a zero. Aqui vai tender a zero, né? Aí eu só disse então que esse limite vai dar zero. Bem aqui vai dar zero.
Aí eu substituo ele por 0. Mas eu poderia fazer via mudança de variável também agora, né? Poderia chamar de U esse SR. Aí ia ficar e elevado a menos U, né? Ia ficar o limite disso quando U tende ao infinito, que daria 0, né? Poderia fazer assim também. Que aí seria uma exponencial decrescente, bem límpida. Ah, sim, beleza. Tá bom. E aí, pessoal, depois de tudo isso, a gente preencheu primeiro as duas... A gente preencheu isso aqui da tabela. Finalmente. Aí se a gente ficar mais 1 hora aqui, a gente consegue preencher mais uma, depois mais uma. Se a gente ficar mais 7 horas aqui, a gente consegue preencher a tabela inteira. Tá bom? E é o que a gente vai fazer, né? De fato. Não, eu vou fazer mais um exemplo interessante com vocês. E então, por exemplo, esse aqui fica como exercício para vocês, porque apesar de parecer difícil, né? À primeira vista, vocês podem pensar assim, ué, mas ele resolveu a constante e vai mandar a gente fazer exponencial? Que sacanagem. Mas não, ela vai ser fácil também. Basta fazer uma mudança de variável. Por quê? Porque eu vou deixar como exercício para vocês aqui. A função exponencial que eu escrevi aonde não devia. Tá. Que é a tecnologia, né? Negócio incrível. Aí a transformada de Laplace da exponencial vai ser o quê? Vai ser a integral de 0 ao infinito de e a menos st da fórmula, né? Vezes essa exponencial aqui que vai entrar aqui. Então, na verdade, isso vai ser a integral de 0 ao infinito de e elevado a menos s menos a vezes t dt. Então, tudo que vocês têm que fazer é analisar essa integral. Se o s for igual a vai dar quanto? Se o s for menor que a, ela vai convergir ou vai divergir? E se o s for maior do que a, o que vai acontecer? Então, vocês têm que mostrar nesse exemplo que essas duas aqui vão divergir e essas aqui convergem, esse caso converge, né, para justamente 1 sobre S menos A. Exatamente, C sobre S é a transformada de Laplace da função f de t igual a constante C. E a transformada de Laplace da exponencial, só para completar aqui, da exponencial e elevada a t, é 1 sobre S menos A. Mas ela é isso apenas para os valores de S que são maiores do que essa constante A. Independente do A ser positivo ou negativo. Isso, essa é a tal função f de S, né? Então, no caso, essa daqui seria a f de S, associada com essa fzinho, que é a exponencial, que é uma fzinho de t nesse caso. Tá? Então, a transformada de Laplace leva uma fzinho de t numa fzão de S. Porque justamente o S está dentro da integral e ele vai sobreviver à integração, né? Vai sobrar e vai cair bem aqui. É isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Aí, o que a gente perdeu? O que houve? Beleza.
Aí a gente pode fazer o cosseno e o seno ao mesmo tempo. E vocês vão ver que vai ser mais fácil. Agora, né? Deus queira que seja mais fácil. Deixa eu só ver a tabela aqui. É. Vamos ver. Antes de fazer o cosseno e o seno, vamos lembrar da identidade de Euler, né? Que diz o seguinte: E elevado a I vezes A vezes T é igual ao cosseno de A vezes T mais I vezes o seno de A vezes T. Então, em vez de calcular a transformada de Laplace do cosseno e do seno, a gente vai calcular a transformada de Laplace dessa exponencial bem aqui, certo? E a transformada de Laplace dessa exponencial é mais fácil de calcular do que a do seno e do cosseno. Que eu estava fazendo a do seno aqui, deu 2 folhas e ainda não tinha acabado. E essa daqui vai ser bem mais rápida. Se a gente fizesse a do seno e do cosseno separadamente, vai ser bem mais difícil. A menos que vocês usem o Wolfram Matemática lá, que aí vai sair suave. Tá? Mas aqui, vamos aqui. Essa transformada de Laplace, então, pela definição, é a integral de 0 até o infinito de a menos s vezes t. Aqui no meio está a função que a gente vai transformar, que é e elevado a I vezes A vezes T, exponencial imaginária. Vezes não, dt. Né? Então, beleza, tá? Mas olha que interessante. Se a gente usar a identidade de Euler, vamos chamar esse passo aqui de estrela, que a gente vai voltar para cá depois. Se a gente usar a identidade de Euler, isso é cosseno de A vezes T mais I vezes seno de A vezes T. E calculando a distributividade dentro da integral ainda, né, vai ficar E a menos ST cosseno de AT mais I vezes E a menos ST seno de AT dt. E agora a gente pode usar a linearidade da integral definida, né, e do limite, que está implícito aí nessa integral definida, para escrever isso desse jeito aqui. Integral de 0 até infinito de E a menos ST cosseno de AT dt mais I vezes, porque o I é constante, pode sair da integral, E a menos ST seno de AT dt. Só que isso é, na verdade, se vocês repararem, isso daqui nada mais é do que a definição da transformada de Laplace do cosseno. Tá? E isso aqui nada mais é, né, do que, colocando o I primeiro, esse resto, essa integral, nada mais é do que a definição da transformada de Laplace do seno. Então, na verdade, basta que a gente calcule a transformada de Laplace dessa exponencial imaginária. Deixa eu só repetir ela aqui embaixo. Porque aí a transformada de Laplace do cosseno vai ser a parte real dela e a transformada do seno vai ser a parte imaginária dessa transformada. Certo? E já posso bater print? Oi? Já posso bater print Já. do exemplo? Já sim. Vontade de fazer uma piada da quinta série aqui, mas eu tô com preguiça de editar o vídeo depois. Beleza. Deixa pra lá. Ia desenhar alguma coisa aqui pra atrapalhar o teu slide, mas deixa pra lá. Fiz a quinta série em 2001, já faz muito tempo. Então, resumindo, a transformada de Laplace do cosseno vai ser então a parte real da transformada de Laplace da exponencial de e elevado a iat. Jesus.
E a transformada de Laplace do seno vai ser a parte imaginária da transformada de Laplace do e elevado a iat. Então, na verdade, o que a gente precisa calcular é a transformada de Laplace do e elevado a i vezes a vezes t, né? Então, calculemos-la, certo? Certo, vamos lá. Calcular a estrela. Exatamente. Daí dá uma volta na estrela. Exatamente. Então vamos lá. O que seria então essa transformada, né? De e elevado a i vezes a vezes t. Seria essa integral de 0 ao infinito de e elevado a at, perdão, menos st da fórmula, né? Vezes essa e a iat, que é a função que a gente vai transformar. Espera aí. E agora? Agora que isso é um limite, quando r tende ao infinito, de e elevado a ia menos s vezes t dt. Da integral de 0 até r, né? Então a gente precisa calcular essa integral agora e ver para que valores de s ela converge, para que valores ela diverge. Só que acabou a nossa aula já, porque são 4h30, né? Então, para que a gente não faça isso aqui correndo, vamos parar bem aqui. E aí a gente continua na terça-feira. E eu concluo essa questão da transformada de Laplace. Tá bom? Vamos parar Show, por Tudo aqui. então. Beleza, professor? Boa tarde. Valeu então, boa tarde para vocês. A gente se vê na terça-feira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa professor. tarde.